Diz assim, capítulo 3, Jonas, capítulo 3. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus graça nesse momento, mais uma vez, onde explanaremos a palavra. Senhor, louvamos o teu nome, bendizemos a ti, o nome de Jesus, o Senhor das nossas vidas. Declaramos que só Jesus é o Senhor. Declaramos que Jesus é o Deus bendito. Aleluia. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez por este culto. Como é bom estarmos aqui, Senhor, juntos, reunidos e congregados como igreja. Senhor, nós estamos diante da tua bendita palavra. A minha oração mais uma vez é que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor mais uma vez possa me ajudar nessa difícil tarefa. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é prazeroso. É prazeroso estar aqui, Senhor, falando algo, Deus, tão importante, tão extraordinário como a tua palavra. Mas nós clamamos e pedimos que o seu Santo Espírito mais uma vez nos ilumine e possa nos ajudar, para que seja de fato na minha vida, na vida dos meus irmãos, palavra de Deus, uma palavra cheia de graça e de verdade, que chegue, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, e produza as mudanças necessárias para a glória do teu nome, Deus. Eu te oro hoje e sempre. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje, como eu falei, dando continuidade àquilo que nós começamos a falar no último domingo de fevereiro. Nós falamos baseado no capítulo 1, e o tema foi um amor que excede as objeções humanas. E hoje o nosso tema é um amor que constrange, baseado no capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Nós começamos a falar naquele dia que o livro do profeta Jonas, nós encontramos 3 personagens que nós chamamos de 3
personagens principais, são os protagonistas da história, são aqueles que têm um valor, digamos, um valor maior no enredo, na trama e na história. O primeiro personagem importante, protagonista na história do profeta Jonas é Deus, ou seja, aquele que comissiona. O segundo personagem importante é o próprio profeta, é aquele que recebe a mensagem, a missão de Deus. E nós temos a cidade de Nínive, ou seja, é aquela que seria alvo da mensagem de Deus através do profeta Jonas. Esses são os três personagens, principais dessa história. Nós falamos que existem outros personagens que nós chamamos de secundários, ou seja, não tem o mesmo peso, não tem a mesma importância dos personagens principais, mas são importantes para que a gente entenda toda a trama, toda a história. Ok? Beleza? Os irmãos lembram de qual foi o primeiro personagem que nós falamos aqui? Então, no último domingo de fevereiro, nós falamos do personagem Jonas. Nós falamos um pouco sobre o personagem Jonas. E nós falamos que a primeira coisa que nos chamava a atenção, ou seja, para basear, para dar base, digamos, ao nosso discurso, ou seja, um amor que excede as objeções humanas, nós entendemos que o amor de Deus, ele excedia as objeções que Jonas tinha com relação à cidade de Nínive. Tanto é verdade que quando ele recebe a mensagem, quando ele recebe, a missão de Deus para ir até a cidade de Nínive e anunciar o juízo de Deus sobre aquele povo, que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. Jonas, ele vai justamente para uma cidade contrária, ele vai para Tarsis, ou seja, porque nós falamos que Jonas acreditava que na construção, na visão, ou seja, na cosmovisão que ele tinha de Deus e da manifestação de Deus, os ninivitas não cabiam nessa construção. Ok? Os irmãos estão lembrando dessa construção. Então nós falamos que o problema de Jonas era um problema que permanecia ainda nos nossos dias, porque nós ainda achamos que as nossas construções valem para todo mundo. E se as pessoas não se adequam a essas construções, nós simplesmente desconsideramos completamente quem quer que seja, fora das nossas construções, de como nós entendemos o mundo, como nós entendemos as pessoas, como nós entendemos Deus. Nós falamos então que é por isso que os preconceitos nascem. Por que os preconceitos nascem? Justamente porque a gente acha que os nossos costumes valem para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Ou seja, Jonas achou que a sua cultura, mesmo sendo um homem de Deus, Jonas era um profeta, mas mesmo sendo um profeta, Jonas resistia terminantemente ir até a cidade de Nínive para dar uma chance, uma oportunidade de arrependimento àquele povo. Essa é a primeira coisa que nós falamos. Nós falamos também que Jonas, que ele tenta calar a sua consciência. E como isso acontece? Justamente tentando fugir, como se fosse possível fugir da presença de Deus. E quando Jonas ele foge para Tarsis, ao invés de ir para a cidade de Nínive, Jonas ele está abrindo mão da missão que Deus confiou a ele. Então esta noite eu queria falar de um outro personagem importante na história do livro do profeta Jonas, que é a cidade de Nínive. Hoje eu gostaria de continuar a falar de um outro protagonista dessa história. Iremos hoje falar da cidade de Nínive, ou seja, o texto diz, e é onde nós chegamos hoje no capítulo 3, depois de tudo o que aconteceu, da insistência de Jonas em
calar a sua consciência, indo para Tarse, pegando o navio, e aquela oração que acontece no capítulo 2, né? Nós chegamos ao capítulo 3, onde Jonas ele recebe a palavra de Deus novamente, mais uma vez a palavra de Deus chega ao profeta. E o texto diz que nós lemos que o rei soube que Jonas, interessante é que o texto diz que a cidade, a cidade era para ser percorrida em três dias. Jonas percorre a cidade em apenas um dia. Mas vou arrastando os pés. Mesmo Jonas pregando contra a sua vontade. Porque pregar o arrependimento àquela cidade para os ninivitas ia de encontro ao conceito que Jonas tinha sobre Deus. O texto diz, e nós lemos esta noite, e quando o rei soube, ele convocou um jejum. O texto diz que do maior ao menor. Observe, meus amados, meus irmãos, observem a radicalidade do jejum. Todos teriam que parar de comer em sinal de arrependimento. A cidade inteira, por ordem e por decreto, um decreto real, valia para todo mundo. Um jejum que até os animais ficariam sem comer, ou seja, não ia ter feno para os animais, não ia ter milho para as galinhas, não ia ter comida para os porcos e nenhum outro animal, em sinal de arrependimento. Aí você pode perguntar, mas por que tanta radicalidade? Radicalidade é a mesma coisa. Por que tanta intransigência? Porque até os animais. Porque o rei percebeu uma coisa que todos nós precisamos perceber, e é aqui onde eu quero me ater esta noite. A percepção desse rei, a radicalidade com que eles declaram que entenderam a mensagem de Jesus, a mensagem do Senhor, é o que nós queremos tratar essa noite. A primeira verdade que a gente aprende com esse personagem, com a cidade dos ninivitas, é que quanto mais enraizado está o pecado em nós, mais radical tem que ser a nossa decisão de sair dele. O que eu aprendo com a radicalidade do rei, ao perceber o discurso do profeta Jonas, a declaração dele dos nobres para todos os homens, maior, menor, homens e mulheres, animais, todos. A radicalidade era sinal de que eles sabiam que o que estava enraizado neles era grande. E para desenraizar aquilo que era grande, a radicalidade precisava ser grande. Lembra das nossas conversas, Weber, que a gente fala? O rei entendeu aquilo que nós precisamos entender. Quanto mais próximo estiver o mal de mim, de você, mais deve ser a nossa determinação de sair dele. Quanto mais próximo estiver o pecado nos cercando, mais resignados precisamos estar para fugirmos dele. Foi isso, eles perceberam o grau da violência, eles perceberam diante da palavra de Deus como eles eram maus. Por isso que eles precisavam de tanta radicalidade. Como eu falei naquele domingo, o povo, os ninivitas eram bárbaros, eram homens violentos. Quanto mais se aproxima a maldade de nossas vidas, mais motivados precisamos estar para nos desvincular, nos desvencilhar
desse mal. E essa semana eu tive a grata satisfação de ouvir o pastor Ed René falar sobre isso, baseado em Gênesis capítulo 4, verso 17. Eu quero que você abra comigo. Gênesis capítulo 4, verso 17. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Gênesis capítulo 4, verso 7. Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você quem deve dominá-lo. Mas você quem deve dominar. Você imagine a cena. Tenta imaginar a cena. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó: o mal vai estar à tua porta. O mal vai estar te espreitando. O mal vai te estar rodeando. E o que ele vai dizer? Cabe a quem? Cabe a quem parar? Cabe a quem estancar esse mal? Cabe a você, cabe a nós. Os irmãos estão entendendo o decreto do rei? Quando a palavra de Deus chegou aos ninivitas, uma cidade malvada, uma cidade cruel, quando a palavra de Deus chegaram e eles se depararam com o mal que estava sobre eles, eles resolveram estancar o mal. Eles resolveram estancar o mal para todo mundo, para as mulheres, para os homens, para os animais. Nós precisamos largar, nós precisamos, dar um basta nessa violência, nesse mal, que faz parte da dinâmica das nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Porque a radicalidade. O mal vai estar bem próximo de você. E quando você sair e se deparar com esse mal, e você perceber esse mal, cabe a você. Cabe a nós, irmãos, dar um basta no mal e na violência que nos cerca. A palavra profética, a oportunidade de arrependimento. É por isso que o tema da mensagem é um amor que constrange. Quando eles se depararam com o mal que habitava neles, eles resolveram de uma forma radical dar um basta. Basta, no que depender de mim, esse mal não prevalecerá mais. Porque o mal foi tratado com tanta radicalidade? Porque se o mal não for tratado de forma radical, ele continuará fazendo o que o mal faz. Ele continua produzindo seres desumanos. E era justamente o que eram os ninivitas: seres brutos, animais selvagens. Mas quando se depararam com a mensagem do Senhor, eles resolveram dar um basta nesse mal. Porque o mal que nos espreita todos os momentos das nossas vidas, se eles não forem tratados com radicalidade, eles nos tornará bestas feras. É por isso que o pastor Ed René, usando esse texto, ele vai dizer: os monstros estão soltos entre nós. Somos nós que precisamos barrar, somos nós que precisamos dar um basta nos monstros que estão fora e os monstros que estão dentro.
Se não houver radicalidade contra o pecado, vai acontecer o que estava acontecendo com os ninivitas, bestas, feras. Se o mal não for tratado com radicalidade, todas as vezes que nós agimos assim, nós estamos perdendo parte da nossa constituição. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. E todas as vezes que nós agimos com essa maldade e violência, nós perdemos parte da nossa constituição. Vou dar uma ilustração. Se você, por exemplo, isso é uma hipótese, algo hipotético. Já imaginou, irmão, se nós, por alguma desventura da vida, nós pegássemos uma arma e matássemos alguém hoje, agora, nós conseguiríamos dormir hoje? Dificilmente nós não conseguiríamos dormir hoje. Mas se a gente continuar matando, se tornar uma coisa costumais, dormir não terá o menor problema para nós. Dormir não terá o menor problema para nós. Nós dormiremos. Alguém já assistiu O Homem de Gelo? O filme O Homem de Gelo? Que é um matador de aluguel. Ele é um filme americano, eu assisti há alguns anos atrás. Na verdade, aquilo, matar alguém para ele era como se acendesse um cigarro e fumar. Para ele, tanto faz. Alguns anos atrás, um serial killer foi preso aqui no Brasil. Ou seja, o que é um serial killer? É alguém que tem um sociopata, que mata, o chamado modo operandi. Ou seja, geralmente tem o serial killer, ele deixa uma assinatura que identifica o serial killer. Ele matou mais de 40 pessoas. E uma coisa importante, interessante, ele falou, quando o repórter perguntou, ele sentia prazer quando as suas vítimas se debatiam antes de morrer. Ele disse que aquilo lhe dava prazer, ver as pessoas se debaterem antes de morrer. Os irmãos imaginam o grau de perversidade, o grau de violência, o grau de maldade. E se esse mal não for sanado, se esse mal que nos espreita, que nos rodeia, se ele não for sanado em mim e em você, nós também nós somos potencialmente capazes de fazer muito mais do que isso. Essa carinha bonitinha aqui, você não imagina do que ela é capaz de fazer. Se nós não dermos um basta no mal que nos espreita, e se a gente deixar que esse mal prevaleça sobre as nossas vidas, nós nos tornaremos homens e mulheres assim. Ou seja, esse sentimento, se a gente não parar com esse mecanismo de violência e maldade, nós nos tornaremos a semelhança dos ninivitas. E de qualquer monstro, e de qualquer serial killer. Por isso o pastor Ed René vai dizer, os monstros estão soltos. Ele vai fazer uma abordagem dos últimos acontecimentos de violência no país, no Brasil. E ele vai dizer, e esses monstros que a gente pensa estão soltos lá fora, estão soltos dentro da comunidade, dentro das igrejas, reverberando a mesma violência, reverberando o mesmo mal, reverberando a mesma maldade. Ele vai dizer, o meio religioso não só está defendendo o mal e a maldade, mas ele começa a tratar o mal e a maldade com naturalidade. E nós não podemos tratar a maldade e a violência com naturalidade. Mas isso é o que acontece quando o pecado é tratado, quando ele não é tratado de forma radical.
Isso é quando o pecado, ele faz comigo e com qualquer pessoa. São os danos que ele pode causar na vida de qualquer pessoa quando nós tratamos o mal, a maldade, como se trata um bichinho de estimação. O pecado não é um bichinho de estimação que a gente acaricia ele. Porque o pecado, ele não é um bichinho de estimação. O pecado é um bicho feroz. Não perdoa, mata, trucida e liquida. Por isso, quando o rei, constrangido pela palavra do profeta, enviado por Deus, chega assim: basta! Nós não iremos mais reproduzir esta maldade e essa violência. É o amor de Deus que nos constrange ao ponto de dizermos basta. Quando o rei se deparou com a situação da cidade, ele resolveu ser radical para eliminar o mal tão presente. O mal entre os ninivitas era algo presente, mas ao ouvirem a palavra do Senhor, eles tomam uma decisão radical. E essa decisão radical que nós precisamos tomar diante deste amor de Deus que nos constrange todos os dias. Ou seja, o que o rei faz, o que os ninivitas nos ensinam esta noite é que nós não podemos, diante da palavra, diante do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nós não podemos ser condescendentes com o pecado. O rei, quando se deparou com a mensagem, não fez vistas grossas como nós costumamos fazer, vistas grossas com o pecado e com a maldade que nos cerca e nos rodeia. Quantas vezes, irmãos, nós tentamos justificar? Quantas vezes nós queremos justificar a fúria? Quantas vezes nós queremos justificar o ímpeto de raiva? Quantas vezes nós queremos justificar a crueldade, o furor que habita em nós, dizendo não, todo mundo faz isso. E a gente vai criando histórias, e a gente vai criando mecanismos que vai, aplacando a nossa consciência, para que a gente diga, não, está tudo bem. Você não precisa ser tão radical, você não precisa ser tão radical com o mal. A gente precisa sim ser radical com o mal. Se nós não tomarmos atitudes radicais contra o mal, contra a violência, contra o desamor, irmãos, nós nos tornaremos homens e mulheres indiferentes. Se nós não começarmos a levar a sério essa questão nas nossas vidas, se nós não tratarmos essa questão com cuidado, com a atenção que ela merece, nós nos tornaremos homens e mulheres indiferentes. Por que a gente precisa fazer isso? Porque vai chegar um dia que a gente não consegue arrancar o mal. Lembro uma vez o Web disse assim: a gente às vezes está tão distante que a gente não sabe mais o caminho. É mais ou menos isso. Se a gente não barrar o mal e a violência que nos cerca, nós vamos nos distanciar tanto da humanidade, nós vamos nos distanciar tanto de Deus, que a gente vai desaprender o caminho. Nós vamos tentar arrancar, e quanto mais o mal e a violência estão, arraigados em nós, mais distante nós vamos estar. Por isso que o rei, quando se depara com a mensagem assim, para todo mundo, vamos proclamar aqui um jejum, vamos nos arrepender, e ele vai dizer da nossa violência, da nossa maldade, talvez Deus tenha misericórdia de nós.
A misericórdia de Deus estava chegando a eles. O que competia a eles é tomar uma decisão contra o mal. A misericórdia de Deus chega em minha vida, na sua vida, todos os dias. Ela está sobre as nossas vidas todos os dias. O que compete a nós, competiu ao rei. O que foi que o rei disse? Vamos dar um basta nisso. O que compete a mim e a você é o que Deus disse para Caim quando mata o seu irmão Abel. Compete a ti, Caim, parar. Se a gente não tratar o mal e a violência com radicalidade, vai chegar um dia que ele vai causar, sabe o que, irmão? A nossa consciência ficará cristalizada. A gente é capaz de não estar nem aí para nada. Não é assim que acontece com a maioria das pessoas? O povo de Nínive, ao se depararem com a mensagem profética de Deus, eles voltaram atrás das suas práticas de maldade e violência. Irmãos, escute o que eu vou dizer. O arrependimento dos ninivitas não foi algo superficial, mas foi algo que mudou a sua conduta. Não foi remorso, foi arrependimento, porque envolveu mudanças concretas. Arrependimento é quando gera mudanças concretas nas nossas posturas, nas nossas decisões e nas nossas escolhas de como nós vivemos. Os ninivitas não se adaptaram à religião judaica. Eles não assumiram a Torá, eles não assumiram os costumes dos judeus, eles se arrependeram. E a gente precisa mudar essa dinâmica. A gente acha que arrependimento é quando a gente deixa de ser católico e passa a ser evangélico. Não, arrependimento é quando gera mudanças em nós. Por isso que foi um arrependimento sincero. Os ninivitas não se tornaram uma extensão do judaísmo. Eles se arrependeram diante da mensagem profética do profeta Jonas. Eles se arrependeram da iniquidade. E são atos de maldade. Esse processo de maldade, ele não acontece, por exemplo, quando você está no estado febril. E geralmente, dificilmente uma pessoa chega a 40, 41 graus de febre de repente, não é verdade? Antes de alguém chegar a 40, que são os estágios mais elevados do febril, acho que é 41, né? Passado 41 você já tem uma convulsão. Mas antes de você chegar a uma febre de 41, você passa por estágio, não é verdade? Normal, é até 36 e meio. Se for 37 já é um estágio febril. A gente leva as crianças para o médico. Não, mas ele é só um estágio febril. 37 até 37 e meio, 38. A partir de 38 já não é mais um estágio febril. Ele já está de fato com febre. Não é verdade? 41 já é extrapolando o máximo. Eu vou comparar, fazer essa ilustração com os estágios de maldade que acontecem nas nossas vidas. Ou seja, alguém não se transforma num serial killer da noite para o dia. Não é verdade? Alguém não tem prazer em se deparar com as suas vítimas, se debatendo antes de morrer. Isso é um processo. É um processo. Os irmãos estão entendendo? Não foi tratado, chegou a 37. Não foi tratado, a maldade vai chegar a 38. A maldade não foi tratada, vai chegar a 39. Não foi tratada a maldade, vai chegar a 40. Não foi tratada a maldade, vai chegar a 41. E se passar de 41, o que vai acontecer? A pessoa vai ter uma convulsão e ela pode morrer. É isso que acontece se nós não tratarmos os estágios de maldade, irmãos.